São pelos filhos de modos os mais diversos. Abandono é talvez o modo mais comum. O castigo corporal, ameaça verbal e por gestos são outros. Negligenciar a criança é outro modo de demonstrar rejeição. O oposto é outra fonte de distúrbios emocionais e cognitivos na infância e na adolescência. São os pais que evitam um comportamento independente e normal da criança, cercando-a de superproteção. Certos pais superprotetores geralmente estão se auto-enganando, através do mecanismo psicodinâmico de defesa do eu denominado formação reativa, e podem estar mascarando fortes sentimentos de rejeição. Esse processo, inconsciente, quando muito patológico, pode levar, não raro, a quadros de neuroses obsessivo-compulsivas, com ideias obsedantes de violência dirigida aos filhos e contra as quais lutam desesperadamente, sem conseguir dominá-las. Contudo, segundo a maioria dos autores, a atitude mais mutiladora, por parte dos pais, em relação aos seus filhos, e a denominada ambivalência, que pode ser manifesta no sentir, no pensar e no agir. Quando essa perturbação é por demais intensa, torna-se avassaladora, tendo alguns autores criado o termo de mãe esquizofrenogênica, embora discutível sob diversos aspectos. Bosselmann, Malpass e outros consideram que o ideal seria os pais ensinar seus filhos a se autodirigirem pela utilização criteriosa, tanto de reforços positivos como de estímulos de aversão. Em outras palavras, uma educação mais baseada no afeto e na compreensão, como reforços positivos, do que castigos tanto físicos como psíquicos. Do ponto de vista espírita, André Luiz refere que a criança se desenvolve, tomando o alimento preciso à expansão de sua máquina orgânica, passando a realizar por si, isto é, ao comando da mente, a renovação celular dos tecidos e órgãos que lhe constituem o campo somático, de maneira que se lhe ajuste a forma física aos moldes do corpo espiritual. Cite. O desenvolvimento infantil, de acordo com a psicologia analítica junguiana, é básico para o desenvolvimento ulterior da personalidade e a realização do destino do indivíduo, pois seria inconcebível ocupar-se alguém com o processo de individualização ou a iluminação espiritual, para se utilizar de terminologia espírita, sem considerar devidamente o eu, que se forma e se fortalece na infância e na adolescência. Da doutrina espírita tem-se que nos porões do inconsciente espiritual estão alojados os diversos eus das personalidades das vidas pretéritas, formando complexos psicológicos, ou fulcros de energia mental, de natureza espiritual, a determinar os traços temperamentais básicos da personalidade atual. Esse repositório jamais se perde, e sua realidade pode ser afirmada com mais objetividade nas crianças geniais precoces, como Mozart, Beethoven etc. Alexandre Aksakov cita um caso interessante, com riqueza de detalhes. Op. Cit. Vol. 2. Pag. 120. Emília era minha filha mais moça, de 13 anos. Observei que ela não conhecia música, e nunca tinha tocado uma área qualquer, pela simples razão de, na época da nossa chegada aqui, termos encontrado o país quase desabitado, era impossível ter um professor de música. Tudo quanto ela sabe, aprendeu comigo ou com alguém da família. Consegui, em pouco tempo, organizar um pequeno círculo íntimo. Apresentei a Emília uma folha de papel e um lápis. Sua mão começou a traçar linhas retas que formavam uma série de 5 linhas. Depois ela fez as notas e acrescentou os sinais. Feito isso, deixou cair o lápis e começou a bater sobre a mesa como sobre as teclas de um piano. Lembrei-me então que devia sentá-la diante de um piano. Depois de um momento de hesitação, ela aceitou o meu convite e sentou-se ao piano com a firmeza de um artista consumado. Bateu resolutamente no teclado e executou a grande valsa de Beethoven, em estilo que teria feito honra a um bom músico. Depois tocou muitas áreas conhecidas, tais como Sweet Home, Bonnie Doon, Till Last Rose Wolf Summer,
Astutichev, Lili Dali, etc. Executou ainda uma área desconhecida, cantando ao mesmo tempo as palavras improvisadas que se lhe referiam. Em seguida Aksakov transcreve o veredicto de von Hartmann, proclamando que iguais fenômenos não existem. Contudo, a mera denegação de fatos não ajuda em nada, em elucidar a realidade dos mesmos. Contudo, a crítica de von Hartmann ao espiritismo foi feita em termos tão claros e lógicos, com tal embasamento científico e filosófico, que acabaram por ajudar enormemente Aksakov a escrever sua monumental obra já citada. Embora sem haver citado explicitamente a hipótese reencarnacionista, Jung fornece um extraordinário depoimento pessoal em sua obra autobiográfica Memórias, Sonhos e Reflexões. Cita o seu caso particular de ter plena consciência de um outro eu, que no caso não era de modo algum inconsciente. Na página 51, relata o seguinte: no fundo sentia-me o primeiro, filho de meus pais, que frequentava o colégio, era menos inteligente, atento, aplicado, decente e asseado do que os demais. O outro, pelo contrário, era um adulto, velho, séptico, desconfiado e distante do mundo dos homens. O jogo alternado das personalidades número 1 e número 2, que persistiu no decorrer da minha vida, não tem nada em comum com a dissociação no sentido habitual. Pelo contrário, tal dinâmica se desenrola em todo o indivíduo. O caso pessoal de Jung diferia da dissociação histérica, fruto de repressão maciça, que costuma provocar dupla personalidade ou personalidades múltiplas. Difere também do splitting, que ocorre nos esquizofrênicos, por não apresentar a incongruência característica dos psicóticos. Alguns detratores de Jung declararam no esquizofrênico, mas o fato de o principal sintoma da esquizofrenia, que é a perda do pragmatismo útil e do contato com a realidade, estar ausente em Jung e infirma esse rótulo. Segundo Ernest Jones, seu opositor freudiano, Jung, pelo contrário, apresentou uma vida extraordinariamente profícua em todos os sentidos, vide Ernest Jones, Freud, Vida e Obra. Assim, esse depoimento de Jung tem extraordinário valor, na medida em que introduz um novo conceito, cuja etiologia não é patológica, necessariamente, diferindo dos processos estudados pela psicopatologia como fruto de dissociação, repressão de material psíquico indesejável e incompatível com o eu, cuja sintomatologia mais aguda pode levar à amnésia, à dupla personalidade, ao sonambulismo, a atos falhos, a lapsos de linguagem ou mesmo a grave desagregação da personalidade, com clivagem e ruptura com a realidade, a dissolução do eu e a posterior liberação de material inconsciente sob a forma de alucinações, delírios, incongruência afetiva etc. etc. Talvez devido a esses fatos, o autor espiritual Emmanuel escreveu, com Chico Xavier, interessante artigo, desaconselhando os procedimentos de regressão da memória, as terapias de vidas passadas, pois o normal, segundo ele, é o esquecimento dos eus das personalidades pretéritas. Essa psicologia das profundezas deve ser abordada com a máxima cautela, pois, como Jung muito bem alertou, é tão pouco ainda o que conhecemos da alma, que se tornaria deveras ridículo acreditar que já estivéssemos em condições de poder estabelecer teorias gerais. Em O Desenvolvimento da Personalidade, Jung declara que, em psicologia, é preciso que se tomem as crianças assim como elas são de verdade, e não como gostaríamos que fossem. Cumpre, na educação, seguir as linhas naturais do desenvolvimento, sem ater-se a prescrições caducas. Não é de admirar que inúmeras teorias, que pais e educadores ajudam a formar, venham mais tarde a constituir-se poderosos determinantes de sintomas de neurose ou mesmo de delírios psicóticos. Idem. Jung cita um caso onde as ideias espontâneas estavam fora do contexto cultural na qual estavam inseridas. Aninha, vovó, por que teus olhos são tão murchos? Avó,
porque eu já sou velha. Aninha, mas ficarás jovem de novo, não é? Avó, não, bem sabes que vou ficar cada vez mais velha, e depois vou morrer. Aninha, está bem, e depois? Avó, então eu me torno anjo. Aninha, e depois disso, vais ser de novo uma criancinha pequena. O autor observou, certa vez, uma súbita ideia espontânea em sua filha, Teresa, de 3 aninhos. Papai, antes de nascer, eu já vivi muitas vezes. Para muitos, essas ideias infantis são bobagens de crianças. Mas, serão mesmo? Essas e outras observações, que para tantos possam parecer desprovidas de sentido, demonstram que a alma infantil é provavelmente um oceano ignoto. Comprovando a simbiose fluídica em que filhos e pais vivem, do ponto de vista psicológico, Jung observou que a criança se encontra de tal modo ligada e unida à atitude psíquica dos pais, que não é de causar espanto que a maioria das perturbações nervosas da infância devam sua origem a algo de perturbado na atmosfera psíquica dos pais. Neste sentido, o que importa não são palavras boas e sábias, mas tão somente o agir e a vida real dos pais idem. A faculdade eidática altamente desenvolvida na infância, aliás, própria do desenvolvimento infantil, e a vida simbiótica em relação às figuras parentais sugerem forte dose de mediunismo principalmente na primeira infância. É justamente em relação à alma infantil, como em povos primitivos, que se observa aquela característica que Levi-Brun denominou participation mystique. Essa característica se deve ao fato de as mentes primitivas não terem o ego suficientemente desenvolvido, e, como se sabe, é característico do complexo do ego denominado processo secundário de Freud, ou, segundo outros autores, o juízo crítico da realidade. Tanto a criança como o primitivo não têm bem delimitada a diferenciação entre o eu e o não eu. Daí a importância fundamental das figuras parentais, em relação à criança, e dos elementos naturais, em relação à mente primitiva. Nessa etapa há um predomínio do modo mágico de pensar. Contudo, o tema é muito mais complicado se se considerar a descoberta de Jung de que as reações mais fortes sobre as mentes infantis não provêm do ego dos pais, mas do inconsciente. Assim, segundo esse autor, de nada adianta simular, dissimular, velar, mentir, pois as crianças percebem o fundo da vida psíquica dos pais de maneira instintiva, com extraordinário poder de penetração. Se se considerar a hipótese espirítica de trocas fluídicas, o grau de complexidade das relações pai-filho atinge níveis de complexidade inimagináveis. Como então se poderá proteger as crianças contra os efeitos deletérios provenientes dos pais? Neste particular, Jung declara que a responsabilidade dos pais se estende até onde elas têm o poder de ordenar a própria vida de maneira que ela não represente nenhum dano para seus filhos. Mas cita situações do destino contra as quais de nada adianta nem a educação nem a psicoterapia. Tais situações inarredáveis são classificadas pela doutrina espírita como de natureza kármica, não sendo, pois, casuais, mas causais. Diante dessas situações dolorosas, a única solução é uma atitude religiosa perante o destino, aceitação ativa, aliada a atitudes de devotamento, abnegação, amor e espírito de renúncia. Aqui está o enorme valor terapêutico da religião. Os destinos trágicos atuam, como, por exemplo, o bacilo da tuberculose. Todos o possuem, mas raros desenvolvem a doença. O que determina a saúde ou a doença é a sensibilidade individual à presença do elemento patogênico. Já se descobriram relações entre cavernas pulmonares provocadas pelo bacilo e homossexualidade latente, por exemplo. A atitude perante o destino pode também ser magistralmente ilustrada pelo bom e pelo mau ladrão, pregados no madeiro do Calvário. Um dos malfeitores, ali crucificados, blasfemava contra ele: se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. Mas outro o repreendeu:
Nem sequer temes a Deus, tu que sofres no mesmo suplício. Para nós isto é justo. Recebemos o que mereceram os nossos crimes, mas este não fez mal algum. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim, quando tiveres entrado no teu reino. Jesus respondeu-lhe: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Mateus, capítulo 23, vers. 39 a 43. Mesmo que todo objeto religioso não passasse de mera superstição, a verdadeira atitude religiosa tem, do ponto de vista psicológico, inquestionável valor terapêutico. Ao acoplar à ciência o aspecto religioso, adquire, pois, o espiritismo extraordinário valor na profilaxia das moléstias mentais. Essa atitude religiosa foi genialmente esculpida em mármore, por Michelangelo, no simbolismo pleno da Pietà. A expressão fisionômica da Madonna não evidencia nenhum vestígio de desespero, ódio, revolta, mas, ao contrário, assume uma indefinível expressão de aceitação do destino. Essa aceitação não é todavia passiva, perplexa nem estuporosa. Não tem nada de superficial, afetada nem convencional. Ela é acompanhada de uma adequação terapêutica, com reorganização profunda dos sentimentos, das emoções, das ideias, dos impulsos e das motivações da personalidade como um todo. Esse processo se dá por uma espécie de demolição dos limites do ego, despojando a personalidade de afetos, tais como vindita, apego, egocentrismo. O centro da personalidade passa para um nível mais profundo, em direção às instâncias do inconsciente. A corticalidade parece ceder lugar à subcorticalidade, local dos efeitos medianímicos. Jung denominou esse deslocamento do centro de gravidade da energia psíquica como sendo o processo de individuação. William James, Op. Cit. descreveu esse processo de renascimento psicológico. Para a doutrina espírita, esses fenômenos psicológicos, em que ocorrem vivências de estados cada vez mais diferenciados de consciência, têm uma implicação ou correlação no corpo espiritual, com modificação da tessitura, da densidade, acompanhado por uma espécie de iluminação que pode ser observada na aura espiritual. Essa mudança do centro ou foco da energia psíquica é geralmente provocada por experiências dolorosas, e a crucificação de Cristo é um simbolismo perfeito para a morte do ego inferior. O autor já experimentou uma vivência de transcendência do eu, o qual é percebido como um simples agregado dos engramas mnésicos das experiências pretéritas. Essa vivência pode ser experimentada, de modo patológico, por personalidades esquizofrênicas, as quais perdem o contato com a realidade e o controle do material arquetípico inconsciente. Segundo Jung, uma meta espiritual, que aponte para além do homem meramente natural e de sua existência terrena, é exigência incondicional para a saúde da alma, pois isto é como tal ponto de apoio reclamado por Arquimedes, absolutamente necessário para que a Terra possa ser movida do seu lugar, e nesse caso, para que o estado natural do homem possa ser transformado em estado cultural. Para terminar esse breve ensaio, serão apresentados alguns conceitos orientais, emitidos pelo médico hindu Swami Sivananda, em O Poder do Pensamento pela Yoga, que são perfeitamente coincidentes com os conceitos espíritas, brevemente resumidos nos capítulos precedentes. Sivananda afirma que o homem semeia um pensamento e colhe uma ação. Semeia um ato e colhe um hábito. Semeia um hábito e colhe um caráter. Semeia um caráter e colhe um destino. Segundo ele, cada mudança de pensamento é acompanhada pela vibração da matéria mental, necessária para o pensamento funcionar como força. A gênese de toda a criação fenomenológica foi concebida num pensamento que surgiu na mente cósmica. Assim, todo pensamento possui peso, forma, tamanho, estrutura, cor, qualidade e poder. O poder do pensamento é maior que o da eletricidade.
A todo pensamento corresponde uma imagem mental. O corpo também influencia a mente, mens sana in corpore sano. A transmissão do pensamento é semelhante a um circuito elétrico, que possui uma diferença de potencial, e é o subconsciente que recebe as mensagens ou transmissões e as envia ao consciente. Assim, o médico hindu afirma que a telepatia, a leitura dos pensamentos alheios, o hipnotismo, Braid, o mesmerismo, mesmer, a cura espiritual provam que a mente existe e que uma mente forte pode influenciar uma mente fraca. E assim, sucessivamente, essas correntes se confirmam mutuamente. Fim.